PDF Prêmio, muito obrigada pela presença. Pessoal, boa tarde. Eu sou o Kleber, né, mais uma vez falando isso. É uma responsabilidade dar um friozinho depois dessa turma que passou aqui, né? Imagina falar, porque não tem muita coisa nova para se dizer. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: eu vim da indústria, né? Eu começo meus estudos aqui em Santos, na Santa Cecília, nos anos 90. Depois concluo a minha formação em São Paulo e trabalho na indústria automobilística por 30 anos, até aposentar e sair e daí migrar para a área da arquitetura. Então, é um grande desafio para quem vem de uma indústria, principalmente automobilística, onde a gente cuida de um lançamento por 10 anos. Antes da coisa acontecer, nós estamos estudando, estamos vendo possibilidades, estruturando por 10 anos. Né? Uma família de carros, aproximadamente 10 anos, e um modelo de 5 em 5 anos. Quando você chega da indústria para o ramo da arquitetura, para o ramo de obras, e se depara com todos os itens que foram falados aqui, né? Principalmente a crença de que é assim mesmo. É assim mesmo, não tem jeito, as pessoas não têm compromisso, não têm responsabilidade. Isso é um choque muito grande cultural, né? Eu vivi o padrão alemão. Então, quando a gente saio da indústria e vou para a PDF, é muito legal porque a gente consegue, dentro da PDF, trazer novas estruturas, trazer novos formatos de pensamento, de comportamento, que é exatamente isso, né, o que acontece. O que a gente ainda não conseguiu, e a gente está trabalhando muito, é lidar com clientes complicados. Né? A gente às vezes sempre acha que preciso ter um funcionário, uma pessoa do CAPS do meu lado, porque é um grande desafio lidar com as alterações do cliente, com a psicopatia de alguns, né? Com a questão de não conseguir decidir, não conseguir escolher, né? Porque parece que é cultural nosso brasileiro da gente não aprender a fazer escolhas desde criança. Acredito que sim, muitas famílias hoje mais modernas, a nossa geração tem conseguido trazer mais conhecimentos para os filhos e tudo mais, tem mudado. Mas assim, a nossa geração e uma grande parte dos nossos clientes que hoje pagam e bancam, né, a arquitetura, que bancam todos os nossos projetos, tem grande dificuldade de escolha, né? Então eu gostaria muito de ter sempre um profissional do CAPS do meu lado, eu acho que ajudaria muito. E sem contar que eu acho que se eu pudesse dar um grande conselho, a gente também se cuidar e cuidar da nossa saúde, né? Nos colocar a nossa saúde mental em primeiro lugar. Pra gente não... eu estava conversando com o André e com o Rolian agora sobre essa questão do medo de perder uma venda. Né? Como isso nos toma no dia a dia, ou até mesmo para quem é mais novo, a ansiedade de que ter o primeiro projeto, de ter o primeiro cliente, se não é o primeiro, ter o segundo, mas estou começando, o quanto eu tenho que me dedicar, o quanto eu tenho que ficar 5, 6 anos sem poder gastar, sem poder sair, trabalhando 24 horas por dia, atendendo. É para sempre isso? Tem que ser para sempre isso? Não tem, né? Então, eu tenho a formação de engenheiro e hoje sou estudante de arquitetura. Estou no meu primeiro ano, sou 50 a mais, né? E estudando arquitetura, estou no meu primeiro ano. E passei, no decorrer da minha carreira, por várias formações. Eu sou pós-graduado em cursos humanos, tenho mestrado em liderança pela FEA, também sou coach pela Sociedade Brasileira de Coach, dos anos 2010, eu me formei em Master Coach. Enfim, e tudo isso me ajudou a lidar com pessoas. Criar uma estratégia pessoal para lidar com pessoas, e isso tem me ajudado muito, principalmente agora no ramo da arquitetura, que é uma luta diária com essa crença de que é assim mesmo. Problemas acontecem. Imagina uma pessoa que sempre foi acostumada a pensar 10 anos à frente, 5 anos à frente, e fazer todos os estudos, de todos os detalhes, chegar para um pedreiro, para um instalador, ou até mesmo para um gestor de obra, para um mestre de obra, e falar assim, não precisa ser assim. Dá para ser previsto um problema, dá para remediar. Então, a criação da PDF, ela vem daí, né? Nós somos uma empresa
Você passa para mim o próximo, por favor? Uma empresa que se preocupa com que realmente o compromisso que o arquiteto criou com o cliente decidido, tá? Com o cliente que resolveu o que quer e que aceitou o projeto. E aí a gente vem a trabalhar na área de pisos, divisórias e forros, sendo que nós somos fabricantes de divisórias, tá? Nós trabalhamos com divisórias de alumínio, vidros, enfim, nós vamos falar bastante sobre isso. E a gente atende o Brasil todo, nós somos residentes em Santo André, nossa sede é em Santo André, mas o nosso atendimento se estende para todo o litoral e todo o Brasil, tá? Próximo, por favor. A gente trabalha com produto especializado e personalizado. Então, toda vez que você pensou em algo, a gente vai lá e executa. Boa tarde a todos. Bem, me apresentar agora. Sou arquiteto urbanista também. Comecei bem cedo a trabalhar na construção civil, tinha 14 anos. Fui trabalhar na office boy, lá na construtora, e me apaixonei pela construção e nunca mais saí. Aí fui ser mestre de obra, pelo Senai, né? E depois pintou essa vontade, nem uma necessidade de você aprender mais do que fazer arquitetura, né? Estou muito feliz com o convite hoje aqui, né? No PDF. Estou conversando com o prédio, com o pessoal que está acompanhando com a nossa comercial, o que vai ser essa palestra. Eu sou meio tímido, não sei muito falar em público e tal. A pessoa fala, não, vai ser uma conversa. E eu fiquei muito grato, muito contente por vir aqui, porque a gente, falar depois desse pessoal como é meio redundante falar depois desse pessoal aí é bem difícil, porque só tinha fera e foi muito bacana, eu aprendi muito hoje. A PDF é uma indústria de divisórias, o nosso forte é a divisória corporativa, né? A divisória corporativa, deixa eu explicar, não é simplesmente um fechamento de vidro. Se tiver algum vidraceiro aqui, vai me desculpar, porque é um negócio totalmente diferente, né? Você não consegue hoje, para a divisória corporativa, ir lá na casa de alumínio, comprar um perfil, são produtos exclusivos, né? Eles foram pensados para serem divisória corporativa, tem todo um estudo em cima disso, projeto, né? É uma indústria realmente, né? Você tem necessidade de passar uma infraestrutura na divisória, ela tem vários modelos, né? E é um produto que ele vai para o Brasil todo, né? O litoral, aqui Santos especificamente, ele é muito amplo nessa questão de negócio, né? Hoje a gente atende a indústria petrolífera, Petrobras, né? Inclusive hoje eu vou fazer uma entrega no Petrobras, a Replante Palminha, um negócio muito bacana, um case de sucesso nosso lá. E além disso, atendendo essas indústrias do setor, a gente foi identificando outras necessidades que esses clientes tinham. E aí foi agregando os produtos, né? Hoje a gente trabalha com uma indústria grande, ele não consegue simplesmente contratar a divisória. Ele precisa contratar um pacote, vai fazer um auditório, vai fazer um escritório, ele precisa contratar o piso, precisa contratar a divisória, o forro, fazer uma infraestrutura, e a PDF se especializou nessa área. Então, eu costumo dizer sempre que a gente é fora da caixinha do pessoal de divisórias, tá? Se eu for procurar a divisória corporativa, o cara vai fazer só divisória. Então, você consegue me entender nisso? Os nossos clientes arquitetos têm muita essa necessidade, né? Porque às vezes para eles também é difícil contratar, e a gente consegue atender. Pode ir para a próxima, por favor? Como eu havia dito, né? Vem eu da indústria automobilística com 30 anos, vem o Cleiton, que é o nosso diretor, com experiência de 26 anos no ramo de divisórias, e aí os encarregados, coordenadores de obra, todos com esse mesmo peso, com essa mesma experiência. E isso faz com que a gente crie lá a PDF há 8 anos atrás e faça com que a gente reflita sobre tudo que a gente conversou aqui, né? Sobre as dores dos nossos clientes, sobre a questão de não planejamento, da questão de prazos, a questão de compromisso, de entender a limpeza de uma obra, de entender os 5S,
de entender uma questão de processos dentro da fábrica, porque a gente faz perfil de alumínio. Então, a questão de corte, projeto, que tudo isso seja organizado, né? Desde o primeiro momento de contato com o cliente no orçamento até a entrega. E é claro que às vezes acontece, a gente estava conversando lá fora, essa questão de quando eu faço o orçamento, uau, mas por que tudo isso? É difícil às vezes num contato frio uma pessoa entender, nossa, mas por que um preço desse, um custo desse? Então aí é uma questão de que todos nós vivemos nas vendas, é de mostrar o nosso valor, né? É muito simples contratar uma empresa que só faz um produto, mas ela não se responsabiliza pela documentação, ela não tem funcionário registrado, ela não segue as normas, né, de vidros, as normas de alumínio, as normas de carpete, as normas, enfim, as NBRs da vida, os AVCBs da vida, e a hora que o cliente vai entregar uma obra, passar por um AVCB, não passa, né, porque esqueceu alguma coisa. Então, como isso compõe o valor de uma empresa, os princípios de uma empresa. Então, quando a gente ouve o que foi dito aqui, a gente fica muito feliz de saber que existe um grupo de pessoas que pensam e agem como a gente. Isso é muito bacana. E aí a gente gosta muito de não ser fornecedor, a gente adora ser parceiro. E é parceiro mesmo, né? A gente busca muito. E isso vem da nossa expertise, né? E de ter vivido muitos POs por muitos anos. O que a gente trouxe para a palestra, pensando no tema, seriam essas dicas, né? Domínio do produto, visita técnicas e documentação. O Marcos vai falar mais sobre isso. Domínio do produto. A gente identifica... Pode passar a próxima. Então, o que acontece muito, e às vezes o profissional de agricultura, por mais que ele fez a faculdade de agricultura, ele às vezes já toca a obra com tempo, principalmente o pessoal que toca, nem todo mundo faz corporativo hoje, eu tenho bastante a turma corporativa, mas não são todos, né? Aqui, quem faz corporativo? Só para mim. São poucas pessoas, né? É um ramo muito bacana e muito amplo, né, de negócios. Só que acontece, o pessoal tem dificuldade técnica. Aí eu venho para a PDF para auxiliar os arquitetos, né? A gente faz visita técnica no local, indica o melhor produto a ser entregado. Também tem uma questão de acústica. A gente não vai fazer projeto acústico, tá? Isso aí. Porque a acústica envolve uma série de fatores, mas a gente pode dar dicas importantes de que produto utilizar para atender determinado cliente. Às vezes a questão dele não é acústica, ele precisa de privacidade. Às vezes um cliente tecnológico, ele precisa de automação. Nós temos produtos automatizados. Vai lá o comando da Alex, você consegue abrir a persiana, fechar a persiana, fazer tudo. Então, essas dificuldades, o que a gente vê mais explorar é que a gente quer entender as dores dos arquitetos, dos engenheiros, e a gente se colocar na posição à disposição deles para que eles tragam esses problemas para a gente. Isso, a gente tem um escritório em Santo André, né? Temos produtos instalados lá, diversos tipos de produtos, onde o arquiteto pode ir lá, fazer a visita, de repente a fábrica fica sediada lá, né? Isso, a fábrica de Santo André. Nós temos, estamos em 3 endereços lá em Santo André. A empresa está em franco crescimento, graças a Deus, crescendo muito. E tem muito cliente que ele é visual, o cliente quer ver o produto. Você fez o projeto, ilustrou, renderizou, está lindo, maravilhoso, mas o cliente ele não entendeu ainda o que é. Ele quer saber, ele quer entender a funcionalidade, como que abre a persiana, se é no botãozinho, se é eletrônico. Então, hoje a gente tem um espaço lá que nós conseguimos atender esse cliente. O arquiteto ele pode marcar para a gente, inclusive lá, ele separa uma sala de reunião, né? Leva o cliente lá e ele consegue visualizar e com isso viabilizar a venda, né? Estava falando aqui com o nosso colega aqui, tudo se vende, né? Foi um insight que eu peguei aqui, mas e é uma realidade, né? Tudo se vende. Você faz um projeto, você tem que vender o projeto.
A vida já começa com a nossa presença, né? Com a forma como a gente se posiciona. Existem algumas técnicas que falam sobre isso, né? Que são aqueles primeiros 30 segundos, não é isso? Que são os primeiros 30 segundos quando você tem de comunicação com a pessoa, quando você vê a pessoa pela primeira vez, você já consegue fazer um mapeamento daquela pessoa. E se a pessoa passar uma imagem errada, para depois disso tirar essa imagem é muito mais complicado. Primeira impressão, né? É a primeira impressão que fica, né? Que a gente fala sobre, mas na verdade, na técnica do PNL, né, que vocês vão ver isso mais à frente com a Febrava, com a Febracis, com o Stefan, ele fala muito sobre essa percepção, né? Quando você tem o primeiro contato com a pessoa, seja cliente, ou seja mesmo uma pessoa corriqueira, que você está aí no seu dia a dia, né? Os 30 segundos iniciais, ela faz um mapeamento seu. Isso não é só ela, como nós também, como as pessoas que a gente conhece. Vocês podem observar que a gente tem aquela primeira impressão, eu não sei, eu não gostei muito daquela pessoa. E aí depois, quando você conversa mais um pouquinho, aí você vai começando, não é bem assim. Isso também reflete quando você vai atender um cliente, né? Essa impressão. Então, é muito importante o domínio do produto para você transmitir isso, não somente a PDF que está passando para vocês, mas também no geral mesmo. Quando vocês conversam com o cliente de vocês, quando vocês dominam o produto, dominam o que vocês estão fazendo e transmitem essa segurança, é muito mais assertivo o fechamento do que quando vocês têm ainda alguma dúvida. Por isso que é importante esclarecer antes de ir ao cliente, tirar as dúvidas e conhecer o seu produto, correto? Correto. Acontece, pode ser que já vocês me dizem se sim ou não. Tá bom? Então, um exemplo muito real. Hoje nós estamos lidando com a velocidade da tecnologia, com o TikTok na mão e o Instagram na mão. Então, os clientes já vêm falar, eu quero isso no meu escritório, eu quero isso na minha casa. E às vezes você vai fazer o quê? Você vai falar, onde eu acho? Se dou um Google e o Google não te ajuda, o que você vai fazer? Você vai procurar uma empresa como nós. Por exemplo, nós tivemos um caso, já não faz tanto tempo, uma cliente chegou, eu quero fazer meu projeto, eu vou incluir vidro tecido, né? Alguém aqui sabe que existe vidro com película tecido interna? Existe, mas só existe na China. Então nós pegamos nosso departamento de compras e fizemos todo o estudo de onde essa cliente tirou essa imagem até chegar na China e saber, olha, tem essa possibilidade, só que a quantidade é tanta, então aí requer toda uma estratégia e um custo. Mas existem coisas que você vê no TikTok e fala, isso daqui é inteligência artificial. Não existe. Existe, gente. E aí entra, nós também não sabíamos, mas foi um aprendizado e a gente aprende junto com o arquiteto. E aí fala, putz, dá para usar. Ah, precisa tantos metros, então vou usar em 2 clientes diferentes, porque tem a cara do meu cliente esse vidro tecido, né? Na verdade é um vidro laminado com tecido interno dele, tá? Imagine aí um 5x5 ou um 5x4-1, esse 1 sendo tecido, tá? É lindo, é lindo. Se você vê no TikTok e no Instagram, é lindo. Mas é uma tecnologia chinesa, tá? Então, é isso que nós viemos propor e a gente propõe aos nossos parceiros. Chegou um cliente com uma demanda, fala com a gente, liga pra gente, vamos se juntar, vamos fazer esse orçamento junto e vamos ganhar junto essa obra, tá? Próximo. Aqui é um exemplo de um escritório corporativo. Isso aí é uma indústria uma curiosidade, uma indústria de cannabis, né? Depois com a abertura para usar uso médico. É um ótimo parceiro. Vieram muitos escritórios, né, do Brasil e virou uma festa. Ela pintava orçamento, todo dia estava pintando orçamento lá, porque é um negócio muito lucrativo, né? E nós fomos contratados para executar essa obra. É só uma breve ilustração aqui. Essa obra era no World Trade Center de São Paulo e ele tinha uma necessidade. Aqui esse cliente, a gente tem vários produtos empregados, né? Ali ao fundo, se vocês olharem aquele painel madeirado, aquilo ali é uma divisória retrátil. Você imagina que você tem uma sala ampla, que ele não precisava usar essa sala
ele precisava ter essa divisão para ter a sala de reunião, mas esporadicamente ele precisava abrir esse espaço. Então foi instalado uma divisória retrátil. Você consegue recolher essa divisória, nós fabricamos essa divisória na internet, recolher e abrir para o ambiente. Tem clientes que têm diversas necessidades, né, de divisórias corporativas. Nesse caso aqui, ele precisava de uma sensação de privacidade e nem tanto isolamento. Né? São poucas pessoas que trabalham nesse escritório, um escritório mais reservado. Ele não precisava de ter necessariamente uma acústica. Né? Então foi empregado um vidro único, laminado. A sensação de privacidade, uma película, poderia ser listrada, chateada. Então são N produtos. Esse projeto a gente atendeu no escopo completo da obra. Né? Desde o piso vinílico, né? Os móveis sob medida, foi executado por nós também. Toda a infraestrutura, mobiliário, divisória, foi tudo executado pela PDF. Com esse cliente, tem muitos que não tem uma receita, tem muitas necessidades, cada um tem a sua necessidade. Tá saindo muito som agora, melhorando. É que eu falo um pouco alto. Então, não tem um cliente, ele não vem moldado assim. Eles vêm com as necessidades. Às vezes o arquiteto, quando faz o briefing do cliente, ele já, muitas das coisas vem pronto na parte de projeto. Mas a gente tem muitos clientes que não têm ideia do que ele precisa. E às vezes, vou ser bem sincero, às vezes nem o arquiteto tem a ideia. Ele sabe o que ele precisa, mas não sabe qual o produto que ele oferece para o cliente. E ele precisa colocar isso no papel e precisa entender o mínimo desse produto. E hoje a gente faz esse trabalho junto com os arquitetos. Né? O pessoal nos procura, vai lá no escritório, olha, manuseia a divisória, fala, não, isso aqui vai atender o meu cliente. Aí vai empregar, vai colocar no projeto dele, e isso vai ajudar a viabilizar a obra. Porque o cliente, ele não pode ter a mínima percepção de que você não sabe o que você está oferecendo para ele. Se você gaguejar ali, você não sabe o que você está oferecendo para ele, ou tiver uma dúvida até ele te perguntar, pô, mas essa divisória aqui, ela vai isolar quanto aqui para mim de acústica? Você tem que ter uma noção. Então hoje a gente consegue dar esse suporte para os nossos clientes, né? Os nossos parceiros. Né? Não, tá desligado. É que a gente pensa, quando a gente pensa em vidro, né, você vai pensar em vidro laminado, vidro temperado, laminado e temperado, e tudo isso vai compor na acústica. Aí usa vidro único, usa vidro duplo, aí usa vidro duplo com persiana, aí você pode colocar película parcial, se você não usar persiana, ou película inteira. Então todas essas questões, todos esses itens vão ajudar na acústica, dependendo da necessidade do seu cliente, tá? Kaique, você pode mudar lá o próximo, por favor? Dai. E aí, então, nós entramos a partir do momento que você tem a necessidade de mostrar para o cliente, visitar e olhar, deixar o cliente sentir como é a sala. Às vezes vai em duas pessoas, quem está tomando a decisão, ele liga um som na sala lá, o outro fica fora para ver se ouve, se não ouve. Aí fala, mas Kleber, tem um número? Nós temos um número lá na nossa sala porque nós temos os relatórios, né? Os ensaios feitos na nossa sala. Mas aí o cliente pergunta, 45 decibéis me atende? 35? 50? 60? Eu não sei dizer o que é isso. 50, 40 decibéis, se atende ou não atende. Então entra na nossa sala, essa nossa sala é 45 decibéis. Isso te atende? Aí põe umas 3 pessoas para gritar lá fora, e a gente fica fazendo ensaios reais, né, de conversas, de discussões, enfim, para a pessoa sentir. Isso tudo muda muito o cenário, muda muito a venda, ajuda muito. Tá bom? Próximo, tá? Aí uma visita que teve do pessoal da Mendes, um exemplo de divisória. Então, e vamos falar de documentos. E uma das coisas muito importantes para quando a gente atende grandes corporações. Então, nós focamos trabalhar com licitações,
E a partir do momento que a gente começa a atender órgãos públicos, isso faz também a gente crescer na burocracia. E burocracia gera segurança, principalmente para grandes empresas. Né? Às vezes, para um comércio pequeno, para um escritório pequeno, para ele não faz tanta diferença se o funcionário é registrado, se ele é CLT, se ele fez curso de NR18, se ele pode subir em altura, se ele pode carregar vidro, se ele não pode carregar vidro, não importa. Então, mas para as grandes corporações, para quem gosta de atender corporativo, grandes redes, igual a Shirley estava falando, né?